Olá, bem-vindo. Esse é mais um material de pré-aula da disciplina de transferência de calor do curso de Engenharia Mecânica aqui da UFJM. Então, nas aulas anteriores, a gente estudou os princípios, né, dos modos de transferência de calor, né, e algumas das equações de taxa que a gente vai utilizar ao longo do curso, né, para calcular as taxas de transferência de calor, né, por esses diferentes modos. Agora, a gente vai começar a estudar de forma mais detalhada cada modo de transferência de calor. Hoje a gente vai começar estudando a transferência de calor por condução, e nessa aula o objetivo vai ser apresentar a dedução da equação de condução de calor e também buscar entender o significado físico de cada termo dessa equação. Ok? Então vamos lá. Então, para começar, né, vamos ver em que situações a gente utiliza a equação da condução de calor. A gente utiliza essa equação para calcular o que a gente chama de distribuição ou de campo de temperaturas. O que seria esse campo de temperaturas? Então, o campo de temperaturas é a representação da temperatura, né, em cada ponto, em um determinado instante, né, em um meio. Nesse caso aqui, como a gente está tratando de condução, né, esse meio vai ser um meio sólido ou um fluido estacionário. Então, essa figura aqui ela mostra exatamente um campo de temperaturas, né, em uma pastilha de freio. Então, matematicamente, né, esse campo de temperaturas, né, ele pode ser uma função, né, que vai nos dar o valor da temperatura, né, em qualquer ponto x, y, z, em um determinado instante de tempo, né, dentro desse nosso meio. Okay? Essa aqui, por exemplo, é uma função de um campo de temperaturas. Né? Por exemplo, aqui a gente vai obter a informação da temperatura desde que eu conheça uma coordenada x e y dessa minha placa aqui. Agora, em que situações a gente precisa conhecer, por exemplo, né, a temperatura no interior ou na superfície desse meio sólido ou desse fluido estacionário? Né? Então, no caso dessa pastilha de freio, por exemplo, o desempenho dessa pastilha de freio vai estar diretamente relacionado com a temperatura da pastilha de freio. Então, durante o projeto, é interessante a gente saber qual é a temperatura que esse material vai atingir para saber se, durante o serviço, ele vai se comportar conforme previsto em projeto, ou se ele vai falhar, né, ou não. No caso da engenharia de alimentos, por exemplo, pode ser interessante a gente conhecer a temperatura no interior de um alimento, dadas as condições ou de cocção ou de armazenamento desse alimento. Então, nesse trabalho aqui, esses autores utilizaram a equação de condição de calor para determinar a temperatura dentro desse pedaço de carne, né? E compararam esse campo de temperaturas determinado pela equação da condição de calor com a temperatura medida em um experimento. Também, né, é a partir da determinação desse campo de temperaturas que a gente vai poder utilizar a lei de Fourier para calcular a taxa de transferência de calor por condução na superfície ou no interior desse meio sólido, ok? Então, para chegar na expressão da equação geral de condução de calor, a gente vai partir de um volume de controle diferencial. Esse volume de controle diferencial ele vai ser um pequeno volume no interior de um sólido ou de um fluido estacionário, já que a gente está tratando aqui de condução de calor. Então, esse volume aqui ele vai ter uma aresta dx, dy e dz. E aí, já que ele está dentro de um fluido, ou um fluido estacionário ou um sólido, né, a gente vai representar aqui as taxas de transferência de calor, né, através desse volume. Então, a gente aqui vai ter uma taxa de transferência de calor por condução entrando no volume de controle, na direção de x, na direção de y e na direção de z. E, naturalmente, a gente vai representar aqui também as taxas de transferência de calor que estão deixando o volume de controle, né, nessas três direções, x, y e z, beleza? Agora, para representar matematicamente essa taxa de transferência de calor que está saindo do volume de controle, a gente vai ter que fazer um parêntese aqui, né, e utilizar um conceito lá do cálculo 1, do cálculo 2, né, que seria a série de Taylor. Né? Então, vamos lá. Então, utilizando a série de Taylor, a gente pode escrever o seguinte: essa taxa que deixa o volume de controle, e aí veja aqui que essa taxa a gente está colocando aqui ela na posição x mais dx, né? Ou seja, essa face aqui fica na posição x, a face oposta x mais essa distância aqui dx, ok? Então, ela vai ser igual à taxa de entrada, q de x, mais a derivada de q de x em função de x, multiplicado por essa distância aqui, dessa face para a face de saída. Então, vai ser x mais dx, que é a posição da face de saída, menos x. Isso aqui é elevado à ordem da derivada, então isso aqui é uma derivada primeira, elevado a 1, sobre a ordem da derivada em um fatorial. Então, aqui 1 fatorial.
Então, isso aqui é uma série, né? Essa série é composta por vários termos, né? Continuando os termos da série aqui, a gente teria uma derivada segunda de q de x, opa, q de x dx, multiplicado por essa distância, x mais dx menos x, agora elevado a 2, né? Que é uma ordem segunda da derivada, sobre 2 fatorial, mais, e aí essa série ela vai se prolongar de forma infinita. Para o nosso caso aqui, né, na medida que esse dx tende a zero, ou seja, na medida que a gente reduz esse dx, esses termos que a gente chama termos de ordem superior, né, segunda, terceira ordem, eles se aproximam de zero, na verdade, sim, eles vão ser muito menores do que esse primeiro termo e a gente pode desprezar eles. Né? Então, a gente vai conseguir representar essa taxa de transferência de calor na face oposta, né? Taxa de transferência de calor por condução que deixa o volume de controle, como Q de x mais esse x aqui, a gente pode cortar com esse x aqui, né? Então, a gente vai ter aqui dq de x dx, melhorar um pouquinho essa letra, né? Pelo amor de Deus. Então, dq de x dx dx. E aí você pode observar que essa expressão matemática já tem um sentido físico, né? Ou seja, a taxa de transferência de calor que está deixando do volume de controle, ela vai ser igual à taxa de entrada mais qualquer variação que ocorrer ao longo desta distância dx aqui, ok? Então vamos lá, voltar agora para o slide, né, e representar essas taxas de transferência de calor que deixam o volume de controle, né, no nosso esquema. Então, agora a gente consegue representar aqui as taxas de transferência de calor que deixam o volume de controle, né, nas três direções. E aí, para a gente ter a equação geral da condição de calor, a gente vai considerar aqui também mais dois termos, né, para tornar ela cada vez mais geral. O primeiro termo que a gente vai considerar aqui é o termo de geração de calor. Esse termo de geração de calor, normalmente, ele é a conversão de um tipo de energia em energia térmica ou em calor. Né? A situação mais comum é quando você tem a conversão de energia elétrica em energia térmica, né? Isso a gente vê diariamente, por exemplo, nas resistências elétricas, né? Dos chuveiros elétricos que a gente tem em casa. Mas isso aqui pode ser também uma reação química exotérmica, né? Que vai converter essa energia química em energia térmica. Né? Na verdade, ela pode ser uma reação exotérmica ou endotérmica também, ok? E o último termo, para completar a equação geral da condição de calor, vai ser um termo de energia térmica armazenada ou energia térmica acumulada. Né? O que é que significa esse termo? Sempre que a gente tiver um desbalanço desses fluxos de energia ou fluxos de calor, né, entrando e saindo desse volume de controle, a gente vai ter esse termo de energia acumulada. Ou seja, se está entrando mais calor do que está saindo desse volume de controle, a gente tem uma quantidade de energia que foi acumulada ou armazenada no volume de controle. Da mesma forma, né, se a quantidade de energia que deixa o volume de controle é maior do que a quantidade de energia que está entrando, né, a energia armazenada nesse volume de controle, o calor, ou desculpa, a energia térmica desse volume de controle vai ser reduzida, beleza? Então, agora com todos esses termos, a gente vai conseguir fazer um balanço de energia, ou seja, aplicar a primeira lei da termodinâmica nesse volume de controle para chegar na expressão matemática da equação da condução de calor. Então, vamos lá. Então, agora que a gente tem nosso volume de controle, né, com todas as taxas e os termos de energia gerada e armazenada, né, vamos fazer um balanço de energia nesse volume de controle. E é como qualquer balanço de energia, né, a gente vai contabilizar aqui essas taxas de entrada e saída de energia. Então, vamos lá. Então, vamos começar pela direção X, né? Então, a gente vai ter a taxa de transferência de calor por condução que entra no volume de controle, e aí eu vou multiplicar essa taxa aqui pela área, né? Então, nesse caso, essa taxa aqui de condução de calor na direção de x, a sua área correspondente é a área formada por dY/dz, né? Que seria a área perpendicular a essa taxa de transferência de calor. Okay? Então, Q de x, dY/dz. Mais, ou na verdade, desculpa, menos a taxa de calor que deixa o volume de controle na direção x. Né? Então, menos Q de x mais dq de x, dx, dx, todo mundo aqui multiplicado também pela área perpendicular, esse fluxo de calor aqui, dy dz. dy dz. E agora eu vou fazer um somatório também na direção y e na direção z. Então, para poupar tempo, eu vou colocar os termos desse somatório aqui. Okay?
Ok, então esses aqui são os três termos de balanço das taxas de condição de calor entrando e saindo do volume de controle. Então, observe aqui que na direção y, né, a taxa perpendicular ao fluxo de calor vai ser dx dz, né, e na direção de z, essa taxa perpendicular ao fluxo de calor, né, vai ser dy dx, beleza? Para fechar esse balanço, agora vamos considerar os termos de energia gerada e acumulada. Então, eu vou somar aqui na próxima linha, vou somar aqui mais um termo de energia gerada, ok? E esse balanço aqui, ou seja, o que entra e o que sai, o que está sendo gerado nesse volume de controle, vai ser igual ao termo de energia armazenada, beleza? Então, esse é o balanço de energia. Agora, vamos tratar cada um desses termos independentemente. Aliás, antes disso, eu vou dar um passo para frente nessa equação, né? Ou seja, o balanço de energia já foi aplicado. Daqui para frente, a gente vai fazer algumas modificações e trabalhar a equação para ela chegar na forma mais usual, né? Então, inicialmente, nesses termos aqui de taxa, veja que eu consigo, esse termo aqui, Q de x, dy, dz, né? Ele pode ser cortado com esse termo aqui, ó, Q de x, que vai ser multiplicado por dy, dz. Da mesma forma, né, Q de y dx dz, eu consigo cortar com esse termo aqui, Q de y, né, que vai pegar esse sinal negativo aqui e ser multiplicado por dx dz, beleza? Então, esse termo aqui corta com esse cara aqui, esse corta com esse sujeito aqui, o QZ corta com esse cara aqui, beleza? No fim, aqui em cima, vão sobrar basicamente os termos de derivada, né? Então, aqui, essa parte de cima, eu posso escrever como dq de x, dx multiplicado pelo dx, que vem lá da série de Taylor, multiplicado pelo esse dy dz, que está aqui fora do colchete. dy dz, beleza? Opa, tem um sinal negativo aqui, né? Que seria esse sinal aqui. E aí, da mesma forma, eu consigo escrever os dois outros termos aqui. Uma vez representados os termos em y e z, agora eu posso completar aqui com o termo de energia gerada. E tudo isso, esse balanço de energia, vai ser igual à energia que pode estar sendo armazenada nesse volume de controle, ok? Vamos agora tratar separadamente, né, esse termo de geração de energia e esse termo de energia armazenada, e depois também tratar cada termo derivado desse aqui, ok? Então, vamos pensar primeiro no termo aqui de energia gerada, né? A gente vai representar essa quantidade de energia gerada como um termo de geração de energia por unidade de volume, né? Então, já que é um termo aqui por unidade de volume, a gente tem que multiplicar aqui pelo volume de controle, que seria dx, dy, dz, né? Seria o volume desse volume de controle diferencial, para que no fim esse termo aqui fique com a unidade de watts, ok? Então, em termos de unidade, aqui a gente tem o termo em watts por metro cúbico, depois multiplicado pelo próprio volume diferencial, ok? Agora vamos pensar em como a gente vai representar esse termo de energia armazenada, né? Esse termo de energia armazenada, a gente pode representar como a taxa de energia armazenada, né? dE dt. Só que nesse caso, como a gente está tratando de energia térmica, né? A gente vai representar essa energia que a gente está falando aqui, é especificamente a energia interna. Então, seria a taxa de energia interna acumulada. A energia interna aqui tem unidade de Joule, né? Tem unidade de segundo, então esse termo aqui tem unidade de watts, ok? Agora, em vez de representar essa energia interna, né, em Joule, a gente pode representar ela da seguinte forma. Pode representar como a massa do volume de controle multiplicado pela energia interna específica, em Joule por quilograma, né? Então, a gente tem aqui a unidade de Joule por quilograma, né, da energia interna específica, multiplicada aqui pela massa, né? Então a gente continua aqui com unidade de Joule, ok? Tudo isso aqui derivando no tempo. Como a massa do nosso volume de controle é constante, eu posso tirar esse termo de massa da derivada. Então, eu vou ficar com a massa do volume de controle, du dt. Posso dar ainda um passo à frente e representar essa massa como a massa específica, né, ou a densidade desse meu material multiplicado pelo volume, dx, dy, dz, do volume diferencial. Então, em termos de unidade, né, a gente tem aqui a densidade em quilograma por metro cúbico multiplicado pelo volume do meu volume de controle diferencial, então eu continuo tendo massa aqui. Tudo isso multiplicado por du, energia interna específica, dt, beleza? Mais um passo agora para frente, só que agora a gente vai voltar lá para os conceitos de termodinâmica.
como se a gente considerar aqui que esse volume de controle, ele é um volume de controle de uma substância incompressível, a gente vai conseguir representar essa variação de energia interna como o calor específico a volume constante vezes dt, sendo T a temperatura. Okay? Então, esse é um conceito que vem lá da termodinâmica. Da termodinâmica também, para uma substância incompressível, o calor específico a volume de constante CV ele é igual ao calor específico a pressão constante CP, que a gente, no fim, pode representar só por C. Então, agora a gente vai substituir, né, esse du por CV dt aqui. Okay? Então, a gente vai ficar com ρ dx, dy, dz. Então, isso aqui representa a massa do nosso volume de controle. Calor específico do material, que é constituído desse nosso meio, esse sólido, ou esse estacionário. Opa. dt, ou seja, variação da temperatura no tempo. Agora, por fim, vamos voltar aqui nos termos de derivada, né? Daqueles fluxos de entrada e saída. Vou baixar aqui um pouquinho. Então, no início dessa videoaula, né, eu comentei que o objetivo da equação da condução do calor, né, era a gente determinar a distribuição ou o campo de temperaturas em um determinado meio. Né? Aqui a gente já viu que esse termo de energia acumulada, ele não vai nos dar, né, a distribuição de temperatura em função do tempo. Né? Mas aqui ainda não apareceu em nenhum momento a temperatura em função de x, y e z. Né? Esse termo de temperatura em função da posição x, y e z do nosso volume de controle vai aparecer agora quando a gente substituir esse termo de taxa de transferência de calor por condução pela lei de Fourier que a gente viu anteriormente. Então, o próximo passo agora é a gente substituir esse termo de taxa aqui pela lei de Fourier, beleza? Então, vamos lá. Então, substituindo aqui o primeiro termo, então a gente vai ter o seguinte, menos dx, abre parênteses, agora vem a lei de Fourier, menos condutividade térmica do material na direção x, dt dx, lembrando que esse termo está multiplicado por dx, que vem lá da série de Taylor, vezes a área dy dz. Só uma pequena correção, né? Aqui é dz. Beleza. Então, da mesma forma para os outros termos, eu só vou apresentar aqui, vou apresentar rapidamente. Então, aqui eu substituí a lei de Fourier, né, tanto no termo de y quanto no termo de z. Então, observe aqui que na condutividade do material, eu coloquei um índice x, y e z. Né? Isso porque existem materiais no qual a condutividade térmica ela varia conforme a direção do material. Né? Materiais compostos, como laminados de fibra de vidro, por exemplo, ou madeira, são materiais desse tipo, beleza? Agora, então, que a gente modificou os três termos, né, os termos de taxa, de energia armazenada e de geração, vamos juntar todos esses termos aqui numa única equação. Aliás, antes da gente juntar os três termos, vamos fazer uma simplificação. Né? Observe aqui que todos os três termos eles estão multiplicados pelo volume. Então, o termo de geração está multiplicado pelo volume, o termo de energia armazenada pelo volume, e cada termo desse, ó, dx, dy, dz, está sendo multiplicado pelo volume de controle, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir cada termo desse aqui pelo volume dx, dy, dz, beleza? De forma que a gente vai eliminar esse termo de volume aqui de cada um desses termos, beleza? Então, vamos juntar todo mundo numa equação e vamos colocar aqui embaixo. Ok, então agora a gente chegou nessa forma mais completa, né, da equação geral da condução de calor.